A Bola Não Para está no ar para você aqui no canal de São Paulo, você que assiste através da Vivo TV, canal 18 digital, 26 Vivo Fibra, através do site do canal de São Paulo, canal sp.com.br, ou no meu canal no YouTube, se inscreva lá, canal do Fred Júnior, será bem-vindo, acompanhando sempre o programa A Bola Não Para, toda semana uma entrevista inédita falando de esporte para você, e com reprises aqui na programação no canal de São Paulo, terça 10 da noite, quinta-feira 15h30, na sexta 17h15 e no sábado 21h30. Hoje, conversando com o advogado Leonardo Pantaleão, é nosso convidado aqui no nosso programa A Bola Não Para. A gente vai falar de um assunto que está em tona nesse momento, já aconteceu na Copa São Paulo, aconteceu no Campeonato Brasileiro ano passado, no jogo Vasco e São Paulo, e são aqueles gritos homofóbicos, o goleiro vai bater o tiro de meta, os caras, bicha, os caras gritam assim, e isso aí está gerando interrupções na partida, já tem árbitro cumprindo a regra, a CBF já recomendou para que isso acontecesse, tem o juizado do torcedor envolvido, tem as torcidas envolvidas, possíveis punições ou não, e a diferenciação, a gente falar se é crime de racismo, injúria racial, homofobia, tudo isso, e por isso foi convidado hoje aqui o advogado doutor Leonardo Pantaleão. Tudo bem com o senhor? Prazer recebê-lo aqui no programa. Prazer é meu. Vamos esclarecer esses pontos todos que você já colocou aqui. São realmente questionamentos muito atuais, né? A gente percebe, até pelas ocorrências mesmo, dentro dos jogos, que são questões corriqueiras. A tradição até desse grito específico vem lá da Copa do México, né? Sim. Onde você tinha toda essa situação. Foi importada isso. Exato. Infelizmente. Embora lá não era essa a palavra, né? Eram os inchas, né? Que eles falavam. Sim. E aí acabou, então, se abrasileirando aqui a situação para esse tipo de homenagem que é feita ao jogador da equipe principalmente ao goleiro para bater o tiro de meta. Sempre, é o alvo, né? É o alvo. E até aproveitando, a gente gosta sempre de apresentar o personagem. Quanto tempo já advogando, exercendo o direito, Leonardo? Já na advocacia, há 23 anos aproximadamente, sempre voltado para essa área do direito criminal, do direito penal. E sempre escolheu esse lado? O que te chamou a atenção para o direito criminal? Na verdade, desde a época da faculdade em si, foi a matéria com a qual eu mais tive afinidade, com a qual mais me despertava interesse. E mais do que isso também, é a matéria que mais presente no dia a dia. Se você liga a televisão, é direito penal. Se você abre o jornal, é direito penal. Eu brinco que ninguém abre a televisão e vê uma discussão sobre cláusulas contratuais, né? Então, essa situação toda que vai atraindo a gente, e acabei permanecendo na área. E sempre com assuntos interessantes, né? Porque são casos que, primeiro, com a opinião pública envolvida, ganha uma dimensão maior, e casos interessantes, né, doutor? Acho que o senhor participou de alguns, né? Sempre. São casos, assim, de muita repercussão, né? A imprensa acaba acompanhando bastante, e com o tempo eles vão pedindo aí uma avaliação ou outra, e a gente vai se enfronhando cada vez mais. A sociedade se comove muito também com esse tipo de situação, que merece muitas vezes, sem dúvida, uma repressão maior por parte do Estado. Então essas discussões todas são muito interessantes e acabam fomentando exatamente essa sinergia do direito penal. Um caso que o senhor participou como advogado que seja de repercussão nacional, o senhor pode contar pra gente aqui? São vários, né? Por exemplo, eu falo isso porque publicamente já foi divulgado e tudo mais, Oscar Maroni, por exemplo. Você defendeu o Oscar Maroni? Fizemos toda contra o Kassab, a defesa começou com aquele problema, não foi diretamente contra o Kassab, porque na verdade ali não era uma briga individual entre um e outro, mas na verdade surgiu todo um desdobramento daquilo, com o fechamento da casa, com toda a questão criminal, imputando ali uma série de crimes e tal. Então, esse é um dos casos, mas vários outros também que são... um personagem interessante, por isso que eu já lembrei logo dele, né? Porque todo mundo acaba entendendo, relembrando qual é o caso, tudo aquilo que surgiu, porque ele acaba se tornando um personagem quase que folclórico, né? Então, diante disso, esse é um dos casos aí que nós aliás, a gente é um programa de esporte, ele até fez apostas, se acontecesse tal coisa... Exato, e cumpriu, né? Cumpriu. E cumpriu a aposta. Que figura. E fora isso, tem algum outro caso, assim, envolvendo personalidade ou algo que ganhou um vulto muito grande? Tem casos que vai trazendo um pouquinho para um passado um pouco mais recente. Nós tivemos casos envolvendo policiais civis aqui de São Paulo, que acabaram participando de um tiroteio em Minas Gerais, na cidade de Juiz de Fora também, esse é outro caso que nós acompanhamos. E, sim, diversas situações no mundo jurídico que a gente acaba atuando. Esse caso recente
em que nós tivemos um problema envolvendo ali 2 pessoas num restaurante no Jockey de São Paulo. Então, a moça foi agredida com um copo. Exatamente. O senhor defende essa moça que foi agredida com um copo. A vítima da agressão. A gente representa a vítima da agressão. Então, são casos que algo... Que é uma intolerância isso. O senhor já tinha visto isso de uma forma tão assintosa? Na verdade, esse caso especificamente, ele causou uma repulsa muito grande porque foi uma agressão absolutamente desmotivada, né? Quer dizer, não houve sequer uma discussão prévia, algo que eventualmente fizesse com que a pessoa agressora perdesse o equilíbrio, perdesse ali as suas razões momentâneas. Não, foi algo que ela entendeu que ela tinha o direito de passar à frente das outras pessoas, foi admoestada por algumas e naquele momento acabou pegando ali uma taça, né, que extremamente fina, o que funciona basicamente como uma navalha, né? E acabou arremessando no rosto 90 pontos, 90 pontos, e sem contar todas as outras repercussões, com várias outras cirurgias separadoras que deverão ainda ter que ser feitas. A vaidade da mulher atingida da mesma maneira, né? Porque o rosto, né? O rosto, quer dizer, é uma pessoa que trabalha com o público, então isso gera uma série de constrangimentos que tudo isso vai ser apurado ainda durante a investigação. Muita coisa para acontecer ainda. Bastante, sem dúvida. Que pena que aconteça isso. A gente lamenta muito, ainda mais envolvendo... Normalmente a gente vê brigas assim em bares, em restaurantes, homens, que já não é legal, mas já a gente vê. Entre mulheres fica uma coisa mais impactante, parece, né? E criou também um impacto grande também o fato de saber que não foi a primeira ocorrência que envolveu a agressora, né? Sim, ela então, isso acabou, no banheiro. Acabou sendo divulgados outros vídeos com o mesmo cenário, né? Então, é uma coisa que realmente causa um espanto e por isso até que precisa de uma repressão maior, até para evitar com que isso se torne uma rotina cada vez maior. Né? Verdade. Aproveitando, futebol e esporte na vida do senhor, como que funciona? O senhor gosta de futebol? Sempre gostei muito de futebol. Devo confessar que sempre fui mais, assim, afeito ao futebol de salão. É mesmo? Futebol de salão sempre... O antigo futebol de salão? Bola pesada, lateral com a mão? Exatamente. Ainda não peguei aquelas regras de lateral com o pé, nada disso ainda. Goleiro não... Mas agora, jogava bastante. Jogava na época de colégio, daí por diante, que jogava até em campeonatos na prefeitura e tudo mais. E também fiz outros esportes, confesso que não tanto com a mesma paixão, né? Como natação, joguei tênis muito tempo também. Então o esporte sempre foi uma coisa que fez parte da minha vida, gosto bastante. E futebol, vai no estádio acompanhar jogos? Vou vou bastante. Sou corintiano, né? Então sou corintiano, então tenho até as cadeiras lá na Arena Corinthians, acompanho fielmente. Literalmente, um torcedor fiel. Exatamente. Legal. E o senhor vai então aos jogos na Arena Corinthians? Gosto muito, sempre que posso, estou presente. Legal, bacana. Então vamos lá então ao assunto aqui, o nosso tema, esses gritos homofóbicos. No ano passado nós tivemos, né, no jogo Vasco e São Paulo em São Januário, tem a cena do Vanderlei Luxemburgo pedindo para a torcida dar uma segurada, que começaram os gritos. Isso não é de hoje, né? Há um bom tempo, quando o goleiro vai bater o tiro de meta, bicha, o pessoal grita. Exato. E a partir do momento que entidades, ONGs, as pessoas nos estádios se incomodaram com isso, se cobrou de não se fazer mais isso, que a torcida não tenha mais essa postura. Diminuiu, mas não acabou. Então, o que o senhor pode falar a respeito? Onde fica caracterizado o que, a partir desse momento, assim, porque não é um gritando, bicha, não é um gritando. Não, a torcida inteira. São centenas, milhares de pessoas gritando. E houve uma mudança para se tenha uma punição, para que se pare isso, que o jogo não continue até que não pare essa manifestação. Então, gostaria que você falasse um pouquinho sobre todo esse movimento que está existindo. Quando nós falamos de futebol, especialmente, nós falamos de paixão. Sim. E a paixão, na maioria das vezes, tem uma característica de ser irracional. Então, nós acabamos trazendo tudo isso à tona e identificamos que aquele comportamento da torcida acabou se usualmente chamando de homofobia, mas para que a gente possa definir agora sobre o aspecto jurídico, se é homofobia ou não, nós precisamos dar um passinho um pouco atrás. E para entender isso, nós precisamos entender, primeiro de tudo, a Constituição veda toda e qualquer forma de discriminação. Cumprindo essas regras constitucionais, nós tivemos em 1989 uma lei que pune as formas de preconceito. E em cima disso, ela definiu alguns aspectos do preconceito, como procedência nacional, raça, cor, etnia, religião, mas ela não foi explícita em falar da orientação sexual como sendo um comportamento enquadrável nesta lei. Quando eu digo esta lei de preconceitos, é a lei de racismo, que pune os crimes de racismo. Que é de 89. Exato. Agora, absolutamente recente, em 2019, em junho de 2019,
O Supremo Tribunal Federal, provocado a se manifestar sobre isso, considerou a demora legislativa em tratar do tema e ele então ampliou a ideia da homofobia para a lei de racismo. Quando nós, então, passamos a entender que o comportamento homofóbico é uma modalidade de preconceito, portanto, dentro da lei de racismo, aí nós precisamos entender qual é o objetivo dos crimes da lei de racismo. Certo. Qual é a intenção do agente que deve ser punida na lei de racismo. E fica muito fácil perceber, até porque é explícito da própria lei, que ali se pune preconceito, né? Quer dizer, aquela ideia preconcebida que se tem sobre um determinado grupo, ou a discriminação, a segregação. São as finalidades da lei de racismo. Quando você pega a situação da torcida e leva para o enfoque jurídico da lei de racismo, nós percebemos com grande tranquilidade que não se amolda, não se encaixa. Então não pode dizer no sentido jurídico que se trata de um comportamento homofóbico. É aquilo que eu digo, muitas vezes essa brincadeira, essa provocação que a torcida faz, tentando visar uma desconcentração do time adversário ou de um determinado atleta adversário, pode ser até uma brincadeira de mau gosto, mas daí é dizer que se encaixa perfeitamente no crime de homofobia, nós temos uma distância grande em relação a isso. Mas note que interessante, Fred, não é porque o comportamento ele é imoral que necessariamente ele é ilegal. Nós temos aí uma distância em relação a isso. Por outro lado, também não significa que esse comportamento desagradável, essa brincadeira de mau gosto, aliás, até se discute se é brincadeira ou não, né? Sim. Porque dizem que brincadeira é o que agrada, o que não agrada deixa de ser brincadeira. Então, a partir desse momento, que o direito penal não pode, naquele caso concreto, ser chamado a coibir o comportamento, isso não significa que outros mecanismos de punição não possam haver. E isso acontece muito quando você tem, por exemplo, você já mencionou aqui, partidas esportivas sendo paralisadas, muitas vezes na insistência, consequências para a própria agremiação, perda de pontos, eventualmente num próximo jogo sem torcida. Então você tem mecanismos de punição alheios ao direito penal que são tão eficazes ou até mais do que uma punição pontual. Ou seja, nesse momento seria mais importante, até como forma de controle e de lição para o futuro, uma punição esportiva sem dúvida, do que uma punição criminal, por exemplo. Sem dúvida, sem dúvida. Porque a punição criminal você vai ter discussão se aquilo cabe ou não cabe. E aí alguém pode questionar, poxa, mas o clube vai responder pelo comportamento da torcida? Está dentro do seu estádio. Então, automaticamente, tem-se a ideia de que o clube tem que ter o mínimo de instrumento de controle daqueles seus torcedores que estão lá. O que já não aconteceria, por exemplo, só para ilustrar, se essa briga ou se essa confusão, essa provocação ocorresse fora do estádio, ocorresse, por exemplo, nas vias públicas. Aí não dá para responsabilizar a agremiação. Agora, dentro do estádio, é um belo mecanismo para que fomente esse comportamento, como você colocou, de próprios técnicos pedirem para parar, jogadores, muito comum, os jogadores vão até a beirada do gramado, pedem para a torcida parar com aquele comportamento, exatamente pelas consequências esportivas que podem surgir. Porque criminalmente também, né, doutor, mais difícil, que é um grito que vem, não da arquibancada inteira, mas um trecho, tem mais de 100, 500, 1.000, 3.000 pessoas lá num setor falando, bicha, por exemplo, o goleiro. Exato. Como que vai identificar e criminalizar todo mundo? Mesmo que identificasse, quer dizer, assim, às vezes a câmera pega alguém, mas você vai pegar 1, 2, 3, 4. Evidente. Mas mesmo que pegue aquele ele poderia se responder pelo racismo na modalidade de homofobia. Mas seria justo só responder por todos? Sim, mas mesmo que isso acontecesse, vamos imaginar que, por hipótese, não cabe na ideia da homofobia. Sim. Por quê? Porque aquilo que nós já conversamos, não é o espírito da lei do racismo, aquele comportamento que é mais a gente diz no direito, que é um ânimo jocande, é um ânimo de brincadeira, é um ânimo de zoação, vamos chamar assim. Então, algo jocoso. Exato. Que não é o que o direito penal, na sua essência, exige para caracterizar o crime. Porque às vezes tem aquelas brincadeiras, né, doutor, que a pessoa não gosta, se sente ofendida e depois quer buscar, de alguma forma, o seu direito. Isso pode acontecer, inclusive, porque nós estamos falando da esfera cível, uma indenização por dano moral ou alguma coisa nesse sentido, mas isso não se confunde com a prática criminosa. Né? Se o goleiro, por exemplo, ficasse ofendido, esse personagem poderia buscar? Poderia ingressar com uma ação, por exemplo, de indenização contra a equipe contrária, que foi quem sediou e teve os seus torcedores o ofendendo. Isso pode. Na esfera civil não há problema nenhum. O grande problema é entender e colocar aquela situação como sendo criminosa. E até pensando, né, nossa sociedade é machista,
preconceituosa. O senhor acredita que é difícil um personagem, um goleiro, querer reclamar e querer processar, por exemplo, uma entidade? Até porque vai ficar em pauta, foi lá porque não gostou, reclamou, o pessoal começar a tentar... porque tudo vira brincadeira no Brasil, né? Infelizmente, no país é o país da brincadeira. É verdade. Tudo tenta se fazer humor, brincadeira com diversas situações. Você acha que, de certa forma, isso não pode até... É difícil até, constrange uma pessoa de tentar buscar pelo assunto que é? Esse é um dos aspectos, e outros aspectos também, porque ele não sabe o dia de amanhã, né? Ele não sabe onde, eventualmente, ele teria oportunidade de jogar, de repente, naquela mesma agremiação, e em tese fecha uma porta, enfim. Uma série de fatores que é muito mais, assim, talvez fácil, muito menos custoso em todos os sentidos, emocionais, financeiros, e daí por diante você acabar levando aquilo como uma brincadeira e desconsiderar, né? Nós estamos conversando com o advogado Leonardo Pantaleão, falando sobre esses crimes de homofobia, também o que acontece no estádio. A gente vai aprofundar para diferenciar em relação ao preconceito, homofobia, tudo isso no segundo bloco, na segunda parte da nossa conversa aqui no programa A Bola Não Para. Venha conhecer o programa Vida de Empresário. Nele você conhecerá cases, realizações, sonhos, frustrações, saber o quanto custa para chegar lá. Você tire suas dúvidas, suas dificuldades. No programa Vida de Empresário você conhecerá tudo isso. Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e não perca o nosso programa. A Bola Não Para está de volta para você aqui no canal de São Paulo, através da Vivo TV, canal 18 Digital, 26 Vivo Fibra, através do site canalsp.com.br ou no meu canal no YouTube. Se inscreva lá, canal do Fred Júnior, será bem-vindo a acompanhar o programa A Bola Não Para. Aqui com o advogado Leonardo Pantaleão, já falamos um pouquinho no primeiro bloco sobre crimes de homofobia, se pode ou não, quando tem aquele grito contra o goleiro, vai bater o tiro de meta, bicha, né, o pessoal está reclamando. Tem diminuído isso nos estádios, mas ainda existe. E a recomendação é que o jogo pare, para que a torcida pare de fazer. Possivelmente pode ter uma punição à torcida, possivelmente pode ter uma punição ao time em relação ao time mandante. Então, está tudo isso sendo colocado muito mais na esfera esportiva do que civil ou criminal. Mas casos de racismo no estádio. Já tivemos alguns casos, a gente estava lembrando até antes de voltar para o segundo bloco, o De Zápato, jogador argentino que foi detido, inclusive, do estádio foi direto para a delegacia. O time argentino não foi embora enquanto o De Zápato não foi liberado pela polícia. O Grafite foi ofendido naquela oportunidade. Hoje é comentarista da Sport TV, jogador que era do São Paulo. Foi o primeiro caso emblemático configurando o crime de racismo. Tivemos outros casos. O Aranha, no jogo Grêmio e Santos, no campeonato, na Copa do Brasil, se não me engano, não era Campeonato Brasileiro, acho que era a Copa do Brasil, no estádio, na Arena do Grêmio, onde a torcedora foi identificada, onde o Aranha sofreu, sendo chamado de macaco. Outros casos já aconteceram aqui no Brasil e outros casos vêm acontecendo no mundo, na Europa, inclusive com brasileiros relatados aí na Ucrânia. O Tyson aconteceu isso com ele, com os jogadores do Brasil passando por isso, simplesmente fazendo gestos com banana, chamando os jogadores de macaco. Como que está nessa esfera? Aí sim, essa esfera criminal é muito mais palpável do que o caso anterior que a gente citou, doutor? Sem dúvida, sem dúvida. Quando você tem alguém ofendendo uma outra pessoa por conta de alguma característica pessoal, seja a cor da pele, seja alguma outra situação que o identifique, e essa referência seja pejorativa, né, seja desairosa aquela pessoa, aí sim nós temos a possibilidade de enquadramento no âmbito do direito penal. Porém, aí uma outra distinção que me parece muito importante e muito relevante nesses exemplos que você citou. Nenhum desses casos que você comentou, nem do Grafite, nem do próprio Aranha, nenhum deles se enquadra no crime de racismo. Por que não se enquadra? É muito importante essa distinção. É uma linha tênue isso, exato, né? Porque as pessoas colocam como um racismo. Exato, o pessoal coloca tudo no mesmo pacote. Tá. E não é. Por que não é? O que é o racismo? O racismo é você segregar uma categoria de pessoas. Vou te dar um exemplo. Alguém coloca uma placa, por absurda que possa ser, mas só para ilustrar aqui para os seus telespectadores, o que acontece? Olha, neste estádio negro não entra. Tá. Peraí, que negro não entra? Nenhum negro entra. Discriminou uma categoria inteira, automaticamente, então, racismo. Tá. Certo? Agora, quando eu me dirijo a
uma única pessoa ofendendo direta e individualmente, com termos como macaco, negro, coisa do tipo, aí eu estou diante de um outro crime, que é a chamada injúria racial. A injúria racial, ela surge no momento em que essa ofensa, em razão de cor, de características pessoais, se dá exclusivamente a uma única pessoa, diversamente do racismo, que segrega toda uma categoria de pessoas. Por isso, o racismo tem uma pena muito maior. O racismo é um crime gravíssimo no Brasil e deve ser mesmo. É um crime inafiançável, inclusive. É um crime que não prescreve, ou seja, independentemente do tempo transcorrido entre o fato e eventual punição, nada vai impactar, diferente da injúria racial, por ser direcionado a um só. Tem uma pena um pouco mais branda, embora também seja privativa de liberdade, mas aí com os efeitos normais de prescrição e daí por diante. Não tem fiança em injúria racial? A injúria racial permite fiança. Permite fiança. Então, a punição... Que foi o que aconteceu com o De Sábato. Sim. Né? Ele pagou a fiança e foi embora. Exatamente. A mesma coisa a torcedora que foi identificada do Grêmio. Da mesma situação em relação ao goleiro Aranha. Sim. E essa diferenciação, no todo, no comum, no popular, as pessoas não conseguem diferenciar. Para todos é crime de racismo. Exato. E é até importante o senhor estar explicando aqui que é injúria racial, porque há essa diferença. E é uma diferença juridicamente relevantíssima. Porque há a importância em relação de penas e punição. Claro, penas, rigor da lei, a questão do tempo gerar ou não algum efeito ou não gerar, isso tudo é importantíssimo. Sim. E injúria racial a gente diz não só apenas com a raça negra, mas assim, qualquer outro tipo. A partir do momento em que a pessoa... O japonês seu amarelo, ou o seu índio, tudo isso pode ser caracterizado. Tudo pode caracterizar uma injúria racial. Idade, você eventualmente menoscabar alguém por conta da sua idade avançada. Isso também injúria racial. Claro, sem dúvida alguma. Seu velho, você não serve para isso. Exatamente. Esse é um exemplo perfeito em relação à questão da idade. Bem interessante, até para gente... Porque no futebol está cada vez mais tudo aflorado, né? E na sociedade em geral, né? Se buscar punições, culpados, eu acho importante, a lei está aí para isso, a gente tem que a lei no Brasil seja cumprida, porque aqui no Brasil é o único dos poucos países que a gente vê que leis são feitas e não são cumpridas. É aquela ideia. A lei que pegou é a lei que não pegou. Exatamente, uma pega, outra não pega. Né? Que é incrível, né? Assim, é que nem o celular no banco. Hoje a gente já vê todo mundo usando já o celular na agência bancária que... É a mesma coisa, muita gente não sabe nem que é proibido o celular em posto de gasolina, né? Sim. O pessoal continua normal. E o posto também não fala nada. Não fala, vai continuar dessa. Se bobear, o frentista do seu lado. Usando ali. Entre um carro e outro, ele manda um WhatsApp. Né? Então, esse cuidado, né? Só na hora vamos ver, na hora de se fazer o boletim de ocorrência, na hora de fazer o processo civil, o processo criminal, é que se consegue fazer essa diferenciação. Porque no todo, no popular, as pessoas querem, eu quero crime de racismo, tem que ser denunciado por racismo. As pessoas têm uma tendência de fazer do direito penal um instrumento de vingança. Né? Então, é claro que a pessoa quer uma punição maior, quer uma resposta mais dura por parte do Estado e daí por diante. Só que aqueles que trabalham com o direito, seja o próprio delegado de polícia, que é o primeiro a receber a situação ali numa delegacia de polícia, o próprio Ministério Público e, finalmente, depois o juiz, no momento de decidir aquilo, ele não pode se deixar levar por aspectos, como nós comentamos há pouco, de clamores populares, coisas do tipo. Tem que ficar absolutamente restrito e alheio a isso tudo e focado na técnica jurídica. Então, você acaba muitas vezes tendo desagrado popular, mas porque se levou em consideração o rigor da lei e não aquilo que se pretendia fazer. E ainda sobre o futebol, né? O esporte em geral, né? Gera emoções, como o senhor disse no início da nossa entrevista, né? E claro que os xingamentos não ficam só no critério racial e de homofobia ou não, né? São diversas formas de se xingar. O senhor acha que pode começar a ter uma perseguição sobre comportamento em estádio, doutor, de alguma forma? Eu acho que alguns comportamentos, eles assim são tão corriqueiros, que muitas vezes você é vítima de um crime e nem percebeu que é vítima do crime, porque a gente já incorporou aquilo como sendo algo absolutamente natural, né? Quer dizer, qualquer ofensa à honra de alguém, você chamar alguém, por exemplo, de idiota, chamar alguém é crime. Idiota é? Sim, é crime, você está ofendendo a honra. É algo que você aceitaria... Exato. Chegar, por exemplo, um típico para essas questões de futebol. Qual o árbitro de futebol que nunca foi chamado de ladrão? Quer dizer, se você levar nos termos legais, isso caracterizaria um crime de injúria. Agora, quando que você já ouviu falar, Fred, com toda a sua experiência na área esportiva, de algum árbitro ter ingressado com uma ação criminal contra alguém que o chamou de ladrão? Não. Aliás, eu tive uma experiência. O Rodrigo Martins Sintra era o árbitro, o técnico Vanderlei Luxemburgo. O técnico Vanderlei Luxemburgo deu uma entrevista
dizendo, aquele árbitro tá me olhando de um jeito estranho, eu tô estranhando esse jeito dele, tá piscando para mim e tal. E eu entrevistei o Rodrigo Martins Sintra depois, e falou que não, tal, a postura dele e tal, ele se defendeu. E o Rodrigo processou o Vanderlei, porque o Vanderlei teria sugerido que o árbitro teria tido uma atitude... Mas aí nós estamos falando de uma pessoa, assim, que de notoriedade, a pessoa que... Te dou um outro exemplo, você vai até lembrar disso também. Júnior Baiano. O Júnior Baiano, quando insinuou que o Godoy estava bêbado, né? Quando estava pitando o jogo. A mesma coisa, também gerou repercussões. Mas não é o que acontece rotineiramente. Né? É difícil você pegar o árbitro, identificar alguém da torcida que o xingou e, vou atrás para processar aquela pessoa. Mas se um técnico, um jogador chama de ladrão, se ele quiser, ele pode... Se quiser, pode, claro. Não só com o técnico, mas também com a torcida. Se ele identificar o torcedor, ele pode sim tomar medidas, porque aquilo caracteriza, de fato, o crime. Mas isso é uma outra coisa mais difícil, né? Porque... Difícil. É a profissão dele, ele não vai querer se indispor com... Pois certamente ele acabaria sendo, talvez até afastado um pouquinho aí dos principais jogos, enfim, coisa do tipo, que é onde surge realmente o clamor maior, né? Mas é uma linha tênue, né, doutor, em relação a isso, né? Muito. Essas questões é aquilo que a gente fala, tem que ser analisada sempre caso a caso. O direito penal tem essa máxima, né? Muitas vezes, numa determinada situação, ela pode caracterizar criminosa, mas aquele mesmo comportamento numa outra situação já não vai ter essa mesma conotação. Então tem que analisar cada caso, a verdadeira intenção do indivíduo que desenvolveu aquele comportamento para poder haver o enquadramento ou não. E de alguma forma, o quanto contribui hoje os casos esportivos, principalmente o futebol, né? O juizado torcedor seria para todos os esportes, todas as competições, mas fica mais voltado ao futebol. De que forma isso ajuda já ter uma definição já no momento, né? Logo depois que acontece, já tem algo já definido? A única forma de você coibir determinados comportamentos é tendo a certeza da punição. Quanto mais rápido o Estado dá essa resposta, automaticamente faz com que o indivíduo repense, muitas vezes, determinados comportamentos. Então, a presença desses juizados especiais nos locais de práticas esportivas e daí por diante é absolutamente importante e deve ser cada vez mais incrementado. E é capaz até desses casos de injúria, de ofensa, homofobia, pararem no juizado torcedor, né? Sim, sem dúvida alguma, porque, na verdade, esses crimes, tirando a forma racial, né, como nós falamos aqui da injúria racial, mas tirando essa hipótese, a maior parte desses crimes, eles tramitam perante o juizado especial criminal, que é o GCRIM. Então, realmente, já estando ali, você já tem, inclusive, o ambiente propício para o desenrolar daquela questão. Já no finalzinho da nossa conversa aqui, e já mudando um pouquinho de assunto, porque jornalista sabe que vai pesquisando, tal, e o senhor emitiu uma opinião sobre o caso Neymar, daquele caso que ele foi acusado de estupro, e depois, pela investigação, provou-se que não houve o estupro. Qual que é a sua opinião a respeito desse caso? Tem que se tomar muito cuidado por uma denúncia, ainda mais uma pessoa pública do tamanho do Neymar fez a burrada de conversar com o Instagram, porque o Neymar podia conversar com qualquer coisa, menos de Instagram. Mas foi lá conversar com o Instagram, com uma desconhecida tal, e deu no que deu. Qual que é a opinião do senhor desse caso específico, uma pessoa pública denunciada por estupro, causa uma celeuma muito grande, de acusações, e o que o senhor pensou a respeito? Não, o que eu comentei na ocasião, e agora repito, é exatamente isso. As figuras públicas, de uma forma geral, elas ficam muito, assim, vulneráveis a esse tipo de situação. Então tem que tomar absoluto cuidado com isso. Mas o estupro pressupõe um constrangimento de alguém a práticas de atos libidinosos, mas mediante violência ou grave ameaça. A partir do momento em que você verifica, e as imagens também que foram analisadas pelos próprios órgãos da persecução penal, que na verdade ele não praticou ato de violência, na verdade ele estava ali naqueles vídeos, no primeiro momento até se defendendo em relação a isso. E no direito é aquela situação, se você não prova, não basta alegar. Alegar e nada provar é a mesma coisa que nada alegar. Então aquilo já, desde um primeiro momento, já deixava muito claro a vulnerabilidade daquela acusação, a fragilidade daquela acusação, e depois veio se confirmar. Doutor Leonardo Pantaleão, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Bola Não Para. Sucesso, bom trabalho ao senhor. Muito obrigado aqui pela sua participação. Eu que agradeço o convite, foi um prazer conversar com você, com seus telespectadores, e até uma próxima oportunidade. Agradecendo ao doutor Leonardo Pantaleão, advogado, falando um pouquinho sobre crime de homofobia, injúria racial, preconceito racial, sempre interessante a gente distinguir e poder ser melhor informado, até para emitir uma opinião numa conversa, uma roda de amigos, e até você mudar a sua postura no futebol se você faz de alguma forma algo que não é nada agradável nos estádios pelo país. Nós voltamos na semana que vem com mais uma edição do programa Bola Não Para. Até a próxima!